Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Então baixe já o OneFootball e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. No OneFootball você tem uma lupa, que é uma aba de explorar, onde você pode pesquisar sobre um atleta ou sobre uma equipe. Então é quando ali que você faz o seu papel de scout, né? Quer saber algo sobre um atleta individualmente? Você vai ali na lupa, só é pesquisar e você tem ali todos os dados, estatísticas sobre esse atleta. Tudo isso e muito mais é de graça. Então o link tá aí na descrição do vídeo, você faz o download do seu celular e tem aí o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Bom galera, vamos falar sobre, eu acho que acabam sendo três personagens, né, desse Flamengo da temporada 2023. Primeiro é o goleiro Matheus Cunha. O Matheus Cunha, que né, vai ter já o seu contrato, só vai agora até o final desse ano, né, final de dezembro, e o Flamengo já está iniciando ali umas conversas com os agentes, com os empresários ali, com a equipe que ali planeja ali, define o futuro do Matheus Cunha. Eles estão ali já conversando com o Flamengo, cerca de 3 anos, o próximo novo contrato, o Flamengo vai renovar. Os agentes, né, esses profissionais que trabalham com o Matheus Cunha também querem, além do atleta, o Flamengo também. Então a gente vai estar falando por cerca de 3 anos o próximo contrato, o próximo vínculo desse goleiro. Goleiro esse que eu dei uma pesquisada, eu quero falar um pouco sobre ele, porque eu acho que ele tem chamado um tanto que a atenção, principalmente sobre uma virtude que hoje ela é tão fundamental, né, se tornou tão primária para o desenvolvimento e é uma constatação. O goleiro hoje ele precisa saber jogar com os pés. E o Matheus Cunha, eu acho que ele tem isso e tem chamado a atenção, obviamente, de todos os torcedores que têm acompanhado esses jogos do Matheus Cunha, não apenas aqueles que acompanhavam na base, mas agora, principalmente esses que têm acompanhado agora no profissional. O Matheus Cunha, ele tem 21 anos, né? Não é um garoto, ele é novo, obviamente, é muito novo para a posição. O goleiro normalmente, né, tem uma margem diferente dos outros jogadores de linha, né? É uma posição, uma função diferente que faz dentro de campo. Então até essa questão da idade tem um aspecto tanto que diferente. E eu pesquisando, inclusive a gente vai buscando assim algumas pessoas que trabalharam com ele. O Matheus Cunha, ele teve uma formação no São Paulo. Desde muito novo, né? Desde os seus 11 anos, ele já estava ali tentando fazer testes, buscando essa carreira de jogador de futebol, passava ali pelo São Paulo, era reprovado, mas quando ele faz 13 anos, ele consegue passar nesse teste e ali ele vira um atleta do São Paulo. E primeiro que assim, tem essa foto, muito interessante essa foto, né? Muito curiosa. Olha de quem ele tá do lado, do Rodrigo Caio, cara. Anos depois, eles se reencontram no profissional, o Rodrigo Caio como capitão do Flamengo, né, em Brasília, ele no gol, vencendo o Botafogo num clássico. Olha, né, eles voltando a trabalhar juntos aqui, era apenas um fã, né, e um atleta, no início também da carreira, o Matheus Cunha na foto com o Rodrigo Caio. E aí o Matheus Cunha, ele faz essa formação no São Paulo, passa pelas bases do São Paulo, sendo que sub-15, 17 e o 20 ele chega a pegar a seleção brasileira, então vai mostrando, né, desde muito novo, né, esse diferencial, vai conseguindo vaga na seleção brasileira. Não era o goleiro principal da seleção brasileira, mas estava inserido então ali na categoria, o que logicamente é muito importante. No final ali dessa transição dele, do final do sub-20 para já iniciar esse vínculo no profissional, ele já começa a ter um pouco de problemas ali no São Paulo, vai perdendo um pouco de espaço, não é à toa que aí o São Paulo o libera e ele fica livre no mercado. O Matheus Cunha fica livre no mercado e assina com o Flamengo em dezembro de 2020 para iniciar em 2021. Então o Flamengo está muito pouco tempo com ele. E nesse tempo que o Matheus Cunha esteve no Flamengo é aquele período finalzinho da transição. Então o Flamengo meio que contratou um goleiro jovem, formado, né, preparado já, e ali a partir dali é iniciar nessa transição. Não é à toa que depois ele faz parte ali do elenco principal do Flamengo, fica ali como um terceiro goleiro, viaja, né, para a decisão da Libertadores contra o Atlético Paranaense, tem o Santos, tinha o Hugo e ali o Matheus Cunha. Então o Flamengo contrata já um jogador formado. Então assim, primeiro que profissionalmente deve-se admirar e elogiar a formação do São Paulo. O São Paulo formou um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés. E é aí que a gente vai chegar na questão do Matheus Cunha. Na minha opinião, é o ponto forte dele, é o diferencial dele. Ele é um goleiro com um pouco mais de 1,90 m, tem uma boa estatura. Inclusive, jovem, ele já tinha cerca de 1,82 m, 1,83 m. Garoto, logo que inicia ali na categoria de base do São Paulo, então sempre teve uma boa estatura. Agora, o jogo com os pés dele foi muito bem trabalhado. Bem trabalhado porque, primeiro, ele foi estimulado. Ninguém tem um jogo com os pés dele com essa facilidade, né? Fluência tão grande porque ele foi estimulado. Segundo, ele tem coragem de jogar, então ele tem confiança de jogar com a batida com a perna direita e com a perna esquerda, o que é raro, mas não é nenhuma novidade. Por quê? Tem goleiro brasileiro que faz isso. Quem é? Ederson, né, do Manchester City. Inclusive, sobre o Ederson, ele falou
uma matéria antiga, ele fala, ó, abre aspas, pela qualidade que possui com os pés embaixo da trave, acredito que o Ederson é hoje um dos melhores goleiros do mundo. Muito frio com a bola nos pés e possui qualidade de jogador de linha. Essa saída de bola também é um ponto muito forte. É um ídolo e um espelho pela qualidade técnica e pela carreira. Então vai comprovando, né, aí que o Matheus Cunha vai se espelhando no Ederson. É um bom espelho, porque de fato é um goleiro que conseguiu chegar nessa prateleira. E goleiros que chegam nessa prateleira que o Ederson chegou, entre os 10 goleiros mais valiosos do mundo, tem ali está o Ederson, vocês vão observar que 99% deles sabem jogar com os pés. Então, assim, o Flamengo consegue um jogador jovem, formado, que já foi estimulado e agora é aquilo, né? É lapidar. Não é à toa que tem indo muito bem, tem demonstrado muita personalidade também nos profissionais e mostra um goleiro também, né, com uma boa capacidade de construção. Hoje, no futebol, o goleiro que sabe jogar com os pés vai ter emprego. Né? Ele pode ser mediano com as mãos, mas se for muito bom, excelente com os pés, ele vai ter emprego, porque isso ele é pedido e ele é necessário. Falando sobre a defesa ainda, a gente passa um pouco mais à frente. O pessoal tem comentado muito sobre o que seria a defesa ideal do Flamengo, né? Esses companheiros aí supostos, né, do Matheus Cunha, né? O pessoal também tem falado bastante sobre o Matheus Cunha titular e tal. Na minha opinião, é Rodrigo Caio e Fabrício Bruno. Claro que o Rodrigo cai bem fisicamente. Rodrigo cai bem fisicamente, eu acho que é perda de tempo a gente ficar aqui elogiando o Rodrigo Caio. Melhor zagueiro do Flamengo, disparado, e um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, e um dos melhores zagueiros do Flamengo. Sim, na história. Então, assim, falar do Rodrigo Caio, chover no molhado. Por que eu boto Fabrício Bruno? Principalmente para conseguir fazer um rendimento daquilo que se idealiza, principalmente na memória afetiva do torcedor, que é fazer uma marcação mais alta, né? É fazer aquela marcação um pouco mais pressionada. E por que eu digo que é Rodrigo Caio e Fabrício Bruno? Quando você faz uma marcação dessa, mais pressionada, mais à frente, onde naturalmente as suas costas ela está completamente desprotegida, o zagueiro ele tem que ter duas virtudes que são fundamentais para três virtudes que são fundamentais para esse modelo de posicionamento da sua equipe. Interceptação, não precisa nem dizer. Rodrigo Caio, interceptação, sobra. Vencer duelos aéreos, né? Porque naturalmente o adversário ele vai dar muitas bolas longas e isso acaba, né, obrigando, né, condicionando os defensores a sempre vencer duelos aéreos, porque vai ser uma saída do adversário, o chutão, a busca pelo lançamento, então é muito necessário. Rodrigo Caio, e aí na minha opinião, Fabrício Bruno é o zagueiro que melhor faz isso, vencer esses duelos de imposição, é um zagueiro que tem muito bom tempo de bola, então acredito que por isso, e aí tem outro, que é as coberturas, seja laterais, seja de fundo, velocidade, né? Essas duas movimentos de coberturas. Quando a equipe tá armada dessa forma, muitas vezes os laterais também acabam subindo um pouco, os zagueiros têm que fazer essa cobertura lateral, que é um movimento, para alguns zagueiros, desconfortável. Não são todos os zagueiros que conseguem fazer esse movimento com muito conforto. E o Fabrício Bruno já mostrou que faz esse movimento com facilidade, e o Rodrigo Caio, como eu já falei, é um dos... praticamente todos os quesitos, ele é o melhor dentro do elenco do Flamengo. Construção. Rodrigo Caio na esquerda, né? E o Fabrício Bruno na direita. Por quê? O Fabrício Bruno tem uma boa inversão. Tem uma das melhores inversões dentro do elenco do Flamengo, né? Que é essa bola cruzada, que é buscar o corredor oposto. Se ele fica pelo lado esquerdo, a perna direita dele acaba caindo um pouco mais por dentro. Então, teoricamente, ele está marcado. Então, é o Fabrício Bruno pelo lado direito. E o Rodrigo Caio buscando pelo lado esquerdo. A diferença do Fabrício Bruno para o Léo Pereira, que algumas pessoas podem acabar comparando e tentar fazer ali uma analogia breve. O Léo Pereira, ele tem menos imposição do que o Fabrício Bruno. O Léo Pereira, ele tem passe na vertical, ele arrisca quando tá bem, quando tem confiança, né? Como a gente viu o Léo Pereira recentemente, ele tem mais passe do que o Fabrício Bruno, esse passe curto, né? De passe vertical por baixo. Mas em contrapartida, o Fabrício Bruno ele faz melhor essa inversão do que o Léo Pereira. E a gente vê o quanto o Flamengo utiliza, né, esse lado oposto, né? Como inverte bola para buscar o lado oposto. Então, na minha opinião, todos bem fisicamente, você podendo escolher, já que levantaram até esse assunto que eu tenho observado, seria, na minha opinião, Fabrício Bruno pelo lado direito e Rodrigo Caio pelo lado esquerdo. É uma zaga que possibilita você, te dá margem para você fazer essa marcação um pouco mais alta, porque eles têm um conforto diferente de um Davi Luiz, que tem problema de deslocamento, fica em alguns momentos pelo meio do caminho, tem dificuldade de fazer essa caçada média, longa, ficando, né, esburacando várias vezes. O deslocamento é mais lento, obviamente, também pela idade. Então, até pela circunstância, se assim foi idealizado um dia, se o Flamengo vai conseguir fazer isso, essa zaga ela compõe bem para esse modelo de vigilâncias, né, e de coberturas defensivas, beleza? Então é isso, galera, um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.